quer agradecer a vocês por essa oportunidade, tá? De estar aqui contando, apresentando para vocês, criando, co-criando com vocês esse primeiro passo, tá? Da Teach the Future aqui no Brasil e em São Paulo. Então, é uma honra pra gente, tá? E obrigada, de coração, tá bom? Quando você está no Rio, o Rio transborda as margens. Né? Ele cria outras margens, dependendo. Tempo, a Rosa sabe dizer exatamente o tempo. Durante muito tempo ele foi professor na Universidade de Houston, nos Estados Unidos, e foi um professor revolucionário. 40 anos. Ele trouxe esse curso de estudar o futuro. Foi o primeiro curso para se estudar o futuro dentro de uma universidade, é um mestrado, e hoje é uma graduação, né? Graduação. Então, lá é graduation. Então ele foi um revolucionário, tá? E é uma pessoa assim, Ele é sociólogo físico. Reconhecido internacionalmente como um mestre nesse tema, tá? E depois de treinar, de passar todo o seu conhecimento para uma série de adultos, né? Jovens, adultos e adultos, ele parou e ele fez assim, olha, isso não está trazendo essa renovação, esse ampliar de paradigmas para a sociedade, né? A gente está vendo futuros que a gente não quer, né? Acontecendo. E aí ele falou, não, então vamos ensinar os jovens mesmo, vamos começar a ensinar as crianças, vamos falar sobre o futuro com as crianças. E aí ele tem essa frase, né? Ensinar o futuro é tão importante quanto ensinar o passado. Então é um pouco isso que baseia esse propósito, tá? A nossa missão. A nossa visão de fato, a gente acredita que todo jovem ele pode aprender a lidar com o futuro de uma maneira mais esperançosa e com uma certa metodologia, com ferramentas. Até para que a gente acredita, é uma hipótese, de que no momento que você conhece essas ferramentas, você começa a falar sobre o futuro, você começa a perder tanto medo e tanta ansiedade com relação a esse futuro. Então, essa é a nossa visão, tá? E para isso, a gente começa aqui hoje, então, treinando professores. A gente também tem a possibilidade, a gente vai estar fazendo um treinamento com jovens de 16 a 17 anos, para pensar o seu futuro pessoal. Porque também você pode aplicar isso para que eles pensem o seu futuro individualmente. Se olhem no futuro. Essa é a nossa visão. Hoje, a gente está em vários lugares do mundo, várias iniciativas individuais de pessoas como a gente, em outros lugares do mundo, e o que a gente considera é que a gente tem uma rede, né? Uma rede de troca, tá? E de aprendizado, né? Acontecem coisas hilárias, tipo, a gente tem a Érica na Holanda. Eu tenho material ótimo, tá em holandês. Você fala, tá em Dutch, né? Sei lá como é que fala Dutch. Você fala, muito bom. Mas assim, então tem essa troca, essa é a ideia, né? E um dos nossos objetivos, dos nossos desafios é criar uma plataforma para os educadores, então para vocês, para que educadores que já estão falando sobre o futuro possam conversar e trocar a sua experiência. Em português.
Então, a gente precisa de patrocinador para ter tudo isso em português, no Brasil. A gente vai conseguir. Vai conseguir. Então, é assim... Porque já existe a plataforma em inglês, né? É. E aí você tem que traduzir. Livro também. Livro também, Em manual. inglês, ó. Ó, eu vou passar aqui. A gente tem o... não, na verdade, a gente tem aqui na frente... Eita. Aqui, né? Tem um site, né? Tem uma webpage também em inglês, que tem uma library, tem uma biblioteca, tá? Com uma série de aulas já até desenvolvida pelo Peter, ou então aulas e jogos desenvolvidos por outras pessoas, que tá tudo em Creative Commons, sabe? Esse CC. Então, é como se fosse, de fato, um lugar para que todo mundo possa acessar e ensinar crianças e jovens sobre o estudo de futuro. E tá tudo em inglês, tá? Mas tem o livro também está disponível. Ela tá rodando aí. O livro já está sendo traduzido? Tá, também estamos atrás do patrocinador. A gente é um patrocinador que não disse, só para 2020. Mas a gente agora... Temos ter, mas o patrocinador mudou os planos e... então agora tem que buscar outro, ou tem que fazer, não sei, às vezes até um esforço coletivo. É isso aí, financiamento coletivo. Ou alguma coisa, mas anyway. Então a gente tem também esse desafio. Se vocês tiverem ideias, ótimo, podem falar com a gente. Primeiro conhecer pessoas, conhecer empresas, conhecer, por favor. Então voltando. O que a gente quer, né? A gente quer... Tem algumas palavras que ficam chatas, né? Que todo mundo usa, mas protagonismo é uma palavra que tá na moda e eu gosto, acho que é interessante. Né? Você gosta? Eu adoro. É interessante. E é o que a gente estava comentando, que eu comentei com vocês no início. Você vê essa Greta, é uma protagonista do futuro dela, né? Quer dizer, e do nosso futuro. E no final você teve que ter uma menina, né, uma jovem, para fazer as coisas acontecerem. Então, eu vi que o parlamento inglês definiu que agora estamos numa crise do aquecimento global, o parlamento inglês. E se vocês forem ver, é exatamente em Londres, essa greve, né, o Fridays for Future, que é essa greve de sexta-feira que as crianças, os jovens vão para a rua e não vão para a escola. Você vê as fotos, mas é um monte de jovem na rua. E aí, logo depois você vê o parlamento inglês dizendo, estamos numa crise, né, de climate change, estamos numa crise. Então você fala, tem a ver com eles, não tem a ver com eles? Eu gosto de acreditar que tem. Pra mim, tem tudo a ver com essas ações, né? Então, eu acho que é isso, né? É isso e um pouco passar essas competências, né? Fiquei encantada com a possibilidade das crianças pensarem o futuro. Foi muito interessante, assim, eles traziam coisas muito inusitadas, né? E a gente via que as crianças menores da escola, eles tinham muito mais repertório sobre o futuro. E aí quando eles vão ficando adolescentes, parece que o futuro vai sumindo, né? Vai ficando tão distante. E eu penso que essa é uma oportunidade da gente poder trazer esse pensamento do futuro para os adolescentes, porque eu acho que quando eles param, eles travam completamente nessa perspectiva de futuro. Eu acho que a gente podia ter dispositivos para abrir esse futuro, ajudá-los a abrir esse futuro. Então, eu acho que isso faz muita diferença na escola, porque as crianças menores elas se divertem com o futuro, né? O futuro está presente, né? É incrível, porque o futuro está aqui, né? Mas, né? E o jovem fica engessado. Eu quero pensar o que você falou. Aliás, tudo que vocês falaram
tem total consonância, aquelas palavras dentro do acordo, tem uma coisa mágica aqui, tá? Tem total consonância com a essência desse trabalho, tá? Mas eu quero pegar, especialmente o que você falou, foi a pergunta, o nome? Ana Cecília. Ana, o que você falou que você quer continuar caminhando, né? Então eu quero trazer para vocês uma parábola que, bom, todo mundo conhece Eduardo Galeano. Eduardo Galeano estava numa conferência, numa mesa redonda, e alguém, por alguma busca individual, perguntou: Galeano, eu quero saber o que você entende por utopia. O que é utopia, na verdade? Ele falou: para explicar o que é utopia, eu vou trazer uma parábola para vocês. Então você imagina alguém caminhando, e lá longe vê aquele lindo horizonte, né? Aquele horizonte, aquele infinito, aquela cor, aquela busca, aquele céu. E essa pessoa, ela vai querendo andar e buscar esse horizonte. E ela busca, e ela quer chegar mais perto. E vai, mas não chega. E, de repente, essa pessoa começa a ficar consternada. E resolve perguntar para Deus: caramba, você me cria um negócio tão lindo desse, e eu não consigo chegar nele, não consigo tocar. E aí Deus responde: é para você continuar caminhando. Então, estudar o futuro é buscar esse horizonte. Porque a gente não tem ponto de chegada. O próprio caminhar vai te trazendo novos mundos, vai te enriquecendo a sua vida, vai enriquecendo a sua visão e a sua realidade. Então, assim, é muito incrível quando você falou isso. Eu vou pensar, né? Vou pegar. Como é que vocês se conectam com esse futuro, né? Primeiro, por que é importante ensinar o futuro? E certamente vocês, alguns ou muitos, ou todos, já ensinam o futuro, né? E a gente aqui dá para ouvir um pouco. Então, falar um pouquinho, né? Alguma coisa que encubra isso. Por que é importante? O que você talvez já esteja ensinando? Né? Como é que vocês se sentem? É isso. Alguém queria falar? Porque isso vai ajudar a gente. Eu fiz meu estágio de educação artística na Amorim Lima também. Uma experiência com o meu 9º ano, que são adolescentes, né? E da tutoria, na minha tutoria. E o futuro para nós, a gente discutia sobre o futuro naquela ocasião, e o futuro para nós foi a organização de uma coleção. A gente criou uma cápsula do tempo durante o ano inteiro de 2012. Então, durante o ano de 2012, a gente foi colecionando coisas. A gente foi juntando coisas que eram importantes no aqui e agora. Coisas que eram importantes no presente. Então, acontecia uma coisa bacana, tem origami dentro da cápsula do tempo. Porque acontecia uma coisa bacana, eles guardavam na cápsula do tempo. Ana, vou botar isso na cápsula do tempo. E botaram. Conclusão. Nós temos uma cápsula do tempo, que a Ana, que é a guardiã da cápsula do tempo, que tá... Não, é... tudo bem. Tudo bem. Essa cápsula do tempo foi lacrada no final de 2012 e a gente fez um combinado, que a gente vai abrir solenemente num ritual no dia 13 de dezembro, que foi o dia que a gente fechou a caixa, 13 de dezembro de 2012, que a gente vai abrir no dia 13 de dezembro de 2022, ou seja, a gente combinou que em 10 anos, que era o nosso futuro daquele momento, e ele tá lacrado e vai ser aberto. E, na verdade, nesse ritual, a ideia é que a gente abra a cápsula do tempo juntos, com as famílias, com as crianças, que já não vão ser crianças, né? Que já vão estar em várias situações. E uma das coisas que eles escreveram, e está na cápsula do tempo, foi um texto onde eles projetavam onde eles estariam, como eles estariam, onde eles estariam estudando, o que eles estariam gostando de fazer, o que eles estariam gostando de comer, sabe assim? Isso tudo vai ser lido junto, em comunidade. Isso é lindo. Isso, vai ser isso. Eu já vou levar isso
para a comunidade global Uau. Uma forma de você consultar o futuro. E o Delfos, né, e existe essa ruína ainda para visitar, não sei se alguém já foi, mas lá na frente, não sei se você também ouviu isso, mas tem uma placa dizendo, conhece-te a ti mesmo. Então, antes, o futuro ele era depositado em alguém, ele era delegado para alguém. Depois foi o horóscopo, né? Astrologia, os grandes profetas, a gente sempre delegava a alguém. Nesse século XXI, a gente precisa também assumir o nosso, não só delegar, porque tem um trabalho bem grande nosso para fazer. Então a palavra protagonizar. Protagonizar futuro tem a ver com estudar o futuro. Tá? Bom, desculpe, mais alguém que queria falar? Eu só estou assim, querendo coletar visões e ideias. Os estudantes nesse medo, porque quando a gente estuda o futuro, as incertezas elas ficam um pouco menos doloridas. E quando você avança no tempo, é como se você, eu falei, né, um para-brisa. Você está na estrada e quando você está sem farol, neblina, né, você fica muito incerto. Aí o que ajuda a estudar o futuro? É aliviar essa neblina e limpar esse para-brisa. Então, a gente não vai lidar com medo. Principalmente, a gente não vai ajudar a acabar com medo. Quando a gente vai tentar aliviar um pouquinho, vocês vão talvez ver isso durante o dia aqui. Tá? Uma reportagem sobre o futuro do trabalho e acabamos não pegando a fonte. Não é minha, não é nem ninguém aqui. É de alguém, a gente não achou, né? Mas, ó, estamos preparando alunos para profissões que não existirão, com tecnologias que estarão obsoletas para resolver problemas que eles ainda nem sabem. Aí a gente utiliza um pouco mais dele naquilo que a gente sabe que não sabe. De alguma forma, vocês sabem muito aqui, né? Talvez alguma coisa vocês não sabem, então talvez venham aqui aprender ou captar alguma coisa dessa coisa do futuro, né? Agora, e essa parte enorme aí? Essa é a parte do cérebro que a gente não acessa no dia a dia. A gente não faz isso. Não sabemos que não sabemos. Exato. Então, o futurismo, né, que eu não gosto desse nome futurismo, mas aqui no Brasil gostam desse nome, mas estudar o futuro é você entrar nesse território e assim, não sei o que eu não sei, e ver o que dá. Então é muito desafiante. Ferramenta que seja uma ou outra, elas ajudam você a entrar nisso. Porque a gente precisa criar algo novo. O mundo precisa do novo. E não é no conhecido que a gente vai descobrir. O conhecido, ele dá uma referência, mas ele não pode ser referência. Residência é uma coisa. Ele pode ser referência, mas ele não pode ser ele não pode determinar o que é novo. A gente pode repetir o velho e entrar nos mesmos erros. O passado, ele ajuda muito para a gente corrigir rotas. O que a gente errou, o que a gente fez errado, que escolhas erradas a gente teve. Né? Mas quando você trabalha com o seu futuro escolhido, você mexe, você influi nesse futuro. Vocês vão ver isso. E ele está perto, cada vez mais. Dizem que nos próximos 30 anos haverá mais mudanças do que houve em todos os anteriores 2000 anos. O Alvin Toffler, na década de 70, quando escreveu O Choque do Futuro, ele já previa. Na década de 70, final da década de 70, começo de 80, ele falava que o ser humano iria sofrer o choque do futuro. Porque a sua própria biologia não ia sustentar essa intensidade de mudanças. E nós estamos vendo hoje que todos nós estamos sendo mais ou menos vítimas, né, dessa aceleração. Doenças físicas, doenças mentais, enfim. Então nós temos que nos preparar. Bom, eu vou mostrar aqui uma imagem que é meio que é a fotografia do estudo do futuro, que é esse cone. Qual é a lógica desse cone? Quando a gente ensina futuro, a gente ensina esse cone. Ele próprio já se auto-explica, mas eu vou ajudar um pouco mais. Aqui está o nosso hoje. Aqui agora uma paz. Tite de fio dos professores. Lá atrás teve um monte de coisas que aconteceram e nos levaram até aqui. Cada um de vocês tem uma história. Cada um de vocês tem uma origem. De alguma forma, essa amplitude de fontes chegaram aqui hoje. Nós estamos aqui, ó. Tá bom? É o ponto aqui agora. Quanto mais se abre esse cone, quanto mais ampla fica essa jornada, mais
opções a gente tem. Então, o futuro é esse cone, tá? Quanto mais longe você alcança ele, mais escolhas, mais opções. O provável ele está em algum lugar, o preferível está em algum lugar, que é a visão, né? E o possível é aquilo que está muito longe. A ideia é a gente percorrer hoje, e daqui, quando vocês estiverem trabalhando com os alunos, aliás, a palavra é aluno ou estudante que vocês usam? Estudante. Tá bom. E é vício de linguagem, porque eu acho horrorosa a definição do que é aluno, né? Sem luz. E eu estou viciada em falar em aluno, então eu vou tentar mudar. Estudante mesmo, né? Se tiver outra. Então a gente abre e a gente vai chegando nas possibilidades. Então, possibilidades. Falamos muito essa palavra aqui. Estudar o futuro é abrir as possibilidades. Então aqui também é um outro gráfico que eu adoro mostrar. Nós temos aqui aquele fundo mais amplo que é o possível. Podemos ver uma nave espacial aterrissando amanhã aqui no parque. Podemos ver acontecer um tsunami na costa brasileira. Qualquer coisa é possível. Então, quando a gente entra no estudo do futuro, a gente entra em dois campos mais próximos do nosso entendimento. O plausível, que é um pouco mais claro, e o provável. O provável é aquele que a gente já sabe que está acontecendo e que vai levar para algum caminho. Tem informação, tem estatística até às vezes. O plausível tem alguns sinais. Eu acho que pode. Mas olha só a sacada. Estudar o futuro não é só ficar nesses três territórios, esperando acontecer. A grande sacada é esta. É o preferido. Então, a sua escolha, ela tem a força gigante de mudar esse futuro provável. A Greta. Um grande exemplo. A Greta. Uma menina que tem um desejo profundo. Um desejo, vamos dizer assim, indignado. Ela quer mudar a situação da mudança climática. Então foi para a escola, foi para frente, saiu da escola, estou fora, hoje não vou, né? Pôs uma cartolina na frente do parlamento sueco. Não estou indo para a escola. Todos têm que se rebelar contra a mudança climática. Não sei exatamente as palavras que ela usou. Essa menina, depois de 4 meses, foi em agosto, em acho que novembro, outubro, ela estava na Copa na Polônia. E depois, em fevereiro, ela estava no Fórum Econômico Mundial falando com quase 300 líderes. Então, a força, o futuro preferível dela, pode estar mudando isso aqui, gente. Essa menina, ela pode estar mudando, eu não tenho ponteirinha aqui, né? Ela pode estar mudando muitas coisas. A Inglaterra criou situação de emergência global. Ela já está pautando o seu governo a partir de semana passada, eu acho, com esse alerta, mostrando esse estado de emergência. Eu não duvido que essa menina influiu nisso, eu não duvido. Então é mais ou menos isso. A força de um futuro desejado pode mudar o futuro provável. Então, estudar o futuro é fazer com que as pessoas se apropriem desses seus sonhos e façam com que esses sonhos possam desaguar esse futuro provável. Essa é a lógica. Porque mudança tem 2 tipos básicos. A que existe, a que acontece, que às vezes você não pode mudar, e a que você faz acontecer. Então, a gente está aqui hoje e a gente estudou o que a gente estudou e a gente aprendeu que não é para ficar no futuro. É para a gente fazer agora aquilo que a gente quer que quer acontecer. Não é fazer acontecer. Então, aqui tem um exemplo, né, rapidamente, o keniano que ganhou o melhor professor do mundo, uma situação totalmente improvável, um país absolutamente pobre, né? Está ficando menos pobre atualmente, a África está mais injusta. E aqui também, o governo do país de Gales criou a ministra, como é que se fala? Impulsou, né? A primeira ministra para as gerações futuras. Olha que lindo.
Olha que lindo. Um ministério para o futuro das próximas gerações. Ô, Rosa, do Peter Tabish, né? Tem uma... Bishop. Não, do ganhador do prêmio. O Peter- professor? É o Peter Tabish. Ele, além de tudo, ele ensinou os pais como cultivar de forma mais eficiente. Olha que legal. Porque ele descobriu que os pais eram muito pobres, não tinham alimentação, e ele ensinou os pais a cultivar. And here is some of the push-button magic that science is hatching for tomorrow. Electronically controlled kitchen equipment. Ice cubes at the touch of your finger. Decide the recipe you want, put in the ingredients, and your oven will do the rest. And there's a new dishwasher coming. No water, no soap, no hands. You leave the dishes piled up and ultrasonic vibration jet will clean them beautifully. Suppose Buster is looking at his favorite educational Já program. tinha TV na época. And then dinner interferes. Heaven forbid. Dinner, Buster. Okay, Mom. All is not lost, because the magnetic tape will record it for him. Start again just where he left off. Netflix. Tipo Netflix. Não precisa nem gravar. You're away from home at a symphony concert or a spelling bee, and you've left all the windows open. Worry not. At the first gust of wind or rain, the windows will close by themselves. Ah, domótica, não acredito. Casa inteligente. Is already able to add faster than the entire Income Tax Bureau, translate languages, to tabulate, evaluate, dissipate, innovate, recreate, inoculate, precipitate, not as yet, procreate. What, you may ask, is the application of these talents to the life of the common man? Well, the answer, let us call it for the common man. Genial, né? Genial. Bom, aí a gente vê, eu me lembro que quando uma amiga minha, a Lala é minha amiga de muito tempo, né? Ela sempre era um farol pra mim. Era 95. Aí ela falou, Rosa, é o seguinte, tem um negócio aí que estão chamando de internet. O que é isso? Ah, é assim, você tá aqui e você fala com um cara da China pelo computador. Como? O que é isso, né? Coisa doida. Então, e aí, inclusive, estão falando de um professor que vem te ensinar a usar isso. Eu falei, eu aí tô fora, isso aí deve ser um negócio muito difícil. E eu fugi de medo, né, da minha incapacidade de lidar com isso. Bom, depois de um tempo, acho que uns meses, eu era Rosa Net. Eu fiquei absolutamente dominada aquele conceito de noosfera. Né? Nós temos a biosfera, a atmosfera, a biosfera, né? E alguma outra esfera. Geosfera, fisiosfera, biosfera, noosfera. Internetsfera. A gente vai na noosfera, em que ele fez uma profecia, lá nos anos 40, em que haveria um momento na humanidade em que essa nova esfera da vida emergiria, que é essa tal da noosfera. E nos vem mentes humanas conjugadas, convergentes. E aí a gente veio, pela área da internet, veio a internet, que é o cérebro global. Hoje você está, um ser humano pode estar conectado essencialmente com 6 bilhões de pessoas. Então você imagina o poder dessa noosfera. Aí, outra questão hoje que tem se discutido é, assim como fazer convergir, de que forma vamos combater essas divergências também, não divergência porque ela é positiva, mas as polaridades que a própria tecnologia está possibilitando também. E essa é uma discussão atual, né? Elas vieram, por isso que a gente tem que olhar para os dois lados. Né? Tem novas economias, mudanças tecnológicas, a gente vive novas formas de vida, trabalho, distribuição, alimentação. Somos uma nova civilização, né?
stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. Esse cara é o manda-chuva do Fórum Econômico Mundial e ele traz essa visão, né? Tem que mudar a gente. Então, que é? Qual é o nome dele? É o Klaus Schwab. Ele tem um livro que é um must. Existem 3 tipos de futuro. Lembra quando eu falei que tem o provável, está mais perto, e a gente olha para aquilo, põe o desejo lá e muda. Nós temos então um futuro desejado, que é a folha em branco. Nós temos um futuro previsível, que é o que está acontecendo no mundo que a gente pode prever já. Por exemplo, o que já está acontecendo, que já sabe para onde está indo. A gente chama de tendência, macro tendência. Aquele rio, está indo para onde o rio? A longevidade, que vocês A falaram. longevidade, o que mais? Tem muitas coisas já acontecendo que estão mudando, né? A questão da mulher, né? Muito lentamente, mas está. Né? Mulheres assumindo mais lideranças. O que mais? A questão dos direitos, né? A conclamação, a defesa dos direitos humanos. Eu acho que tem sido uma lógica mundial, né? Essa pergunta sempre, o que está acontecendo? E eu ter o olhar dessas pessoas, né? Dessas crianças, desses jovens. O que está acontecendo no teu mundo, no Brasil, na sua escola, na política, enfim. É uma pergunta básica e importante. Mas nós podemos acrescentar outra pergunta básica, que não é tão básica assim, que é o futuro que ele já está vendo acontecer. O que você acha que está acontecendo? Desculpa, que vai acontecer. Normalmente, uma criança pequena, é uma criança mesmo, assim, ela não tem esse território tão amplo para poder fazer projeções, porque ela não tem uma vivência histórica. A gente acha que, e eu posso estar errada, tá? Porque não tem nenhum estudo empírico que mostre isso, é percepção. Mas eu acredito que quanto mais, tem um pouquinho mais de história, mais de percepção com o mundo, é mais fácil responder essa pergunta aqui. O que você acha que vai acontecer? E aí acontece que você está na estrada e tem um atalho. Como a Fernanda foi para o México e não tinha nada a ver com o que ela estava esperando e veio um atalho. Então, a pergunta que você tem que trazer também é: o que você acha que pode acontecer em vez disso? E se tudo mudar? E a quarta pergunta é: o que você quer que aconteça? Então, esses são os chamados 3 P's, futuro, que estão sendo tudo que a gente vai trabalhar, né? Nessa dinâmica de futuros, né? É o que é previsível, o que é provável, o que é possível, né? P de possível, P de provável e P de preferível. Tá? Então, isso é base de estudo do futuro. A gente não reside apenas nisso aqui. Isso aqui está na história, está na sociologia, né? Está em todo tipo de... no jornalismo. Isso aqui é estudado pelo jornalismo, por exemplo. Mas o jornalismo talvez não entre aqui. Rosa. E aqui é isso. Ele está no terceiro ano. Das oportunidades que ele teve até agora, comparado com as que eu tive, eu acho que as professoras que ele teve tinham uma habilidade muito melhor, tipo, de trabalhar de uma forma menos padronizada e de ele aprender de uma forma muito mais lúdica. Então, acho que, comparado com a experiência que eu tive e a experiência que meu filho está tendo, eu acho que a pedagogia evoluiu bastante em pouco tempo. Assim. Então, nós pensamos aqui na terceira questão, né, ao invés disso, o que poderá acontecer, que sejam criadas mais escolas, pensando nesse futuro, escolas Amorim Lima, né, que quebrou as paredes, quebrou os paradigmas e, ao invés das paredes, trouxe as palavras. Para emendar já o que eu trouxe, elas já falaram, mas aí vai ao encontro do que elas trouxeram, que eu penso que isso tudo deve servir para que a gente crie realmente uma comunidade de aprendizagem, mas uma comunidade de aprendizagem que traga muito forte mesmo o conhecimento
como uma ferramenta aí importantíssima para pensar no futuro, para pensar as próximas gerações, para desenvolver um pensamento mais solidário, né? Mais participativo. É isso. Acho que vale a pena vocês trazerem. Qual é o sonho? Márcio? A gente falou sobre uma educação equalitária. A gente falou de uma educação equalitária para todos e todas, nivelando por cima, como disse o Eric, né? Quer dizer, uma educação equalitária que possa buscar esse horizonte, sabe esse horizonte lá da utopia, que não chega nunca, mas que a gente está caminhando para ele? Então, essa educação equalitária, não igualitária, mas equalitária, que contempla essa coisa, uma educação equalitária para todos e todas, na perspectiva desse equilíbrio. Né? A gente até trabalhou aqui com aquela ideia da lei da curvatura da vara, do Saviani, que tá num campo aqui, depois vai para um campo aqui, para chegar nesse momento que não é nem aqui nem ali, mas que está contemplando, essa totalidade, que é uma totalidade que não é a soma das partes, mas que é a relação entre essas partes. Eu queria colocar também que, assim, em janeiro e fevereiro eu fiz 6 oficinas no SESC. Eu sou fã do SESC, porque eu tive o prazer e foi um sonho realizado, né? Porque tinha oficina de criança de 7 anos a idoso de 70. Então o SESC para mim é a escola que eu imagino no futuro. Que a gente chegar lá, ter os facilitadores, mas eu não sei vocês, mas tudo junto. No último dia eu fiquei tão feliz assim, que no último dia do SESC foram 6 oficinas. Aí o pessoal do SESC chegou e falou assim: gente, dá para abrir mais vaga? Porque tem gente chorando lá fora querendo entrar. Então acho que é isso o que eu imagino, que a gente possa fazer isso do Amorim, que o Amorim inspire as outras escolas também. Eu já quero falar de formação dentro da escola. Assim, tipo esse treinamento que ele mencionou no SESC. Seria bacana você só repetir o que é esse centro de formação. Centro de formação. Um centro de formação para que se forme essa comunidade de aprendizagem nesse nível equalitário, equânime, nivelado por cima. Maravilhoso. Quantos mais sonhos vamos coletando? Bom, então, gente, se ninguém tem mais nada a falar, a gente vai registrar esses resultados e vocês vão guardar com vocês. Não vão estar cristalizados, mas são expressões latentes de ações futuras. Vamos almoçar e a gente volta. Futuro que emerge. Futuros emergentes, né? Futuro que emerge é boa. This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. As she enters the workforce, she'll take advantage of autonomous vehicles and rideshare programs, which will alter our entire transportation
consultoria, tá? De uma consultoria americana e está muito focado para empresas, negócios digitais. Mas o que eu adoro desse vídeo, e eu acho muito interessante, é que ele coloca a criança no centro da tomada de decisão de todas essas organizações. E eu não consigo pensar em ninguém mais conectado e mais responsável por essas crianças do que vocês, na escola hoje, não é? Pode ser que lá no futuro vai ser um outro espaço, vai ser a própria casa, né? Você vai ter esses outros espaços, mas hoje o futuro do mundo está conectado com o futuro das crianças que estão aí com vocês. E quando a gente pensa em Brasil, né? Eu estive conversando com uma moça que ela se chama Alice, eu não sei o sobrenome dela, que ela é secretária do Movimento pela Base, né? Então ela teve, não sei se vocês conhecem o Movimento pela Base, né? Que estava todo aí ao redor dessa reforma, né, da educação e etc. E a gente queria, depois que a gente parou, voltando um pouco, né, para todo esse exercício de manhã que a gente fez, esse último exercício, o que a gente fez, na verdade, foi desenhar possíveis narrativas de futuro, né? Então, foram cenários, certo? E a gente acabou no cenário preferido, né? No cenário desejado. E aí, para a gente trazer um pouco essa realidade do hoje no Brasil, a gente queria perguntar para vocês, queria muito ouvir vocês e fazer uma reflexão aqui, convidar para se fazer uma reflexão aqui de, olhando para essa base nacional comum curricular, né, que foi aprovada, tá aí essas competências, né, que estão definidas na BNCC, como é que vocês veem que tudo isso que a gente conversou aqui pela manhã pode estar ligado, quer dizer, o estudo de futuro e pensar nesses cenários e essa imaginação, essa criatividade, tudo que a gente discutiu, está ligado com todo esse futuro previsto aí de competências a serem, né, desenvolvidas? Como é que vocês veem isso? Tem uma ligação? Apoia? É base, é estrutura, é interessante. Do Eric e Gustavo, os dados do Instituto Ayrton Senna apontam para que 84% dos educadores não sabem desenvolver o que existe como aquelas 10 competências da base, né? Então, assim, como é que a gente vai educar essas crianças se a gente mesmo está sabendo que a gente não sabe fazer isso? Então, por isso que quando vocês perguntaram, né, qual é o que vocês desejam, né, o cenário desejável? Para mim é ter a formação, é aprender a fazer na prática. Porque assim, a teoria é linda, os vídeos são todos lindos, maravilhosos sobre as competências da base. Mas é difícil. Na prática é muito difícil. Pensamento crítico e criativo é a mesma coisa. Pensamento crítico e científico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade. Essa parte da base eu acho excelente. Sim. Na minha opinião, isso é incrível. Sim. Aparecer isso na base. Sim. Agora o resto, cada um vai fazer do seu jeito, como já foi, como é e como será. Sempre será. Como sempre será. Porque, sabe, às vezes a gente fica se pegando nos detalhezinhos que não fazem a educação avançar, na minha opinião. Aí você vai ficar discutindo e não avança a educação. Isso aqui tudo, o que a escola pode fazer, tá tudo aqui. Não tem, tá maravilhoso essa parte. O jeito que a escola vai fazer é o que cada um vai pensar. Então, falando do jeito... A gente agora vai fazer perguntas. E a gente vai trabalhar individualmente. Terminou. Aí sim, um pouco no presente. Que vocês fizessem perguntas do tipo esse. Né? A gente falou que criança faz mais perguntas do que a gente. A pergunta, o futuro, gente, é um território desconhecido.
Então tem muito mais pergunta que resposta. E as perguntas, elas trazem já grandes ideias. Aquele vídeo que a gente viu de 1954, com certeza um monte de gente fez essa pergunta. Esse, né? Então... O nosso IC, né? A Ana começou IC, várias coisas assim, que aí a gente comentou, mano, isso só funciona, só vai dar se a educação for integral para todos. Você está querendo muita coisa. Então, isso tudo para funcionar, né? E se toda a educação fosse integral para todos, né? E aí a gente foi divagando meio que no senso comum aí dos livros de história e tal. Então, se a educação é integral para todos, você tem menor desigualdade social, mais oportunidade para todos, menos violência, mais segurança. Você tem, daqui você tem uma melhor comunicação entre as pessoas, um melhor relacionamento, né? Trocas mais justas, propostas para atender. Você tem que ter propostas para atender diferentes necessidades das pessoas, dos estudantes, um currículo vivo e diversificado, né? Com autoconhecimento, autodescobertas. A sociedade tem propósitos coletivos iguais, né? Todo mundo caminhando na mesma direção. Aí a gente falou, aí entrou até discussão, veio o termo raiz, né? Dos povos mais tradicionais, né? Os originários. Os povos originários. Qual foi o termo que a gente usou? A gente falou primitivos. Primitivos. A gente não vai ficar legal a gente falar de primitivo, mas a gente entendeu a questão. E aí a melhor comunicação também traz esses propósitos coletivos iguais. No currículo diversificado tem algumas materialidades ali. Isso, aí a gente falou, aqui a gente está no plano teórico ainda, mas como é que a gente faz isso, né? Então, começou a se citar, né? Então, centros de cultura, daí que surgiu daí de pensar tipo a cidade como um céu gigante, então as pessoas tendo centros de cultura e de educação que todos pudessem frequentar, então aí a gente comentou, é como se fosse um céu gigante na cidade, né? Com estudos de meio, bibliotecas, encontros inter e multigeracionais, então a questão das famílias estarem se integrando na educação, sendo educadas e educar, e aí a gente começou a discutir o formato de investimento mútuo, né? A gente falou de... Sai ali do que a gente discutiu do voluntariado. Isso, eu estou procurando voluntariado. Aqui, ó. Projetos de cidadania responsável. Então, a Ana trouxe o exemplo do projeto Mira de leitura que está acontecendo na escola, em que as pessoas se dedicam 1 hora por semana para fazer esse trabalho, né? Então, você ter sistemas na sociedade que permita que as pessoas vão se dedicar também à educação. Porque a gente começou, né, a pergunta que surgiu, ok, é isso aí mesmo, mas e quem banca a conta, né? Quem paga? De onde vai vir, né? Então começou a se discutir a questão do orçamento público da cidade com destinação focada em educação, então uma questão do orçamento público mesmo, mas se discutiu também como a sociedade, então investimentos privados também, e como a sociedade pode se inserir. Aí que a gente discutiu a questão do voluntariado, né? Esse exemplo do programa Mira, que tem a ver também com os encontros inter e multigeracionais, né? Você ter a galera inteira na escola colaborando com a escola. Eu acho esse um grande achado, né? Eu queria saber o que foi pensado dessa... Está muito bonito. O que realmente... Tem ali ainda, Rosa, isso tudo conflui para o plano de trabalho lá aqui no final. Lá na margem, aí. O plano de trabalho, cidade educadora. Da cidade educadora. Tá. Então esse é o grande... É a cidade educadora. Tá, porque eu não vi o post-it, eu pensei... Plano de trabalho
para a cidade educadora. Maravilhoso isso. É um plano de trabalho para a cidade educadora. E aí tem um rio que flui ali, né? O nosso rio. Qual é o rio? As Olha lá. universidades a favor da cidade, né? A favor da educação, então não ditando a educação, mas colaborando com a educação. Você vê que esse é um processo criativo que gera muita criatividade. Existem oficinas que usam essa roda durante 2 dias. Imagina o que sai durante 2 dias. Vocês ficaram 20 minutos, né? Não, Rosa, sabe o que eu fiquei pensando quando eu fiz é super bacana discutir algum tema polêmico e fazer eles irem pensando em possibilidades IC, até mudar o eixo, né? Porque quando você vira o eixo... Reinventar. Se você quiser nos ornamentar, que é a gota que cai na água que provoca círculos concêntricos. É super legal. Porque esse é o trabalho do exercício do futuro. Você cria análises de impacto. Tudo tem um impacto. Então, esse é um exercício de análise de impacto. Quando você chega lá no fim, você não tem uma grande ideia. Ou pode também, sabe o que? O resultado ser um risco que você não tinha pensado antes. Caramba! Aí um alerta. Tchum, né? Eu preciso resolver isso. Acende uma luzinha. Acende uma luzinha. Eu nunca vi um grupo. E agora? Qual foi a pergunta? Você não tá. Qual foi a pergunta? Então, pode virar, pode deixar pra eles olharem, ó. Peraí, eu tô filmando. Eu também tô filmando. Então, na verdade, o nosso começou numa discussão, quando a gente está falando aqui do e se, ter um ponto de partida. E o nosso ponto de partida para pensar o e se foi, e se nós escutássemos mais as crianças? E se ao escutar as nossas crianças, nós começássemos a refletir sobre o que elas trazem da realidade, né? Do chão da escola, da vivência delas, da cultura delas, para propor coisas do âmbito pedagógico, do âmbito cultural, do âmbito relacional dentro da escola. Que isso iria impactar, então, já que a gente está falando do impacto, né, em possíveis transformações dos tempos, dos espaços e das práticas. E a gente parou muito aqui em cima das práticas, porque a gente já discutiu aqui um pouco exaustivamente a questão das teorias. Então as teorias, elas precisam caminhar junto com as práticas de uma forma que elas se transformem numa coisa só, não é? E isso aqui, esse movimento, ao ser alicerçado, nós criaríamos então espaços mais acolhedores e mais harmoniosos. Até porque nós estamos o quê? Atendendo a uma reivindicação, a uma necessidade que as crianças estão trazendo. Ainda nesse sentido, nessa proposta, os projetos também seriam projetos que nós chamaríamos de projetos integradores de currículo, né? Mas que não partiriam somente das questões coletivas, mas também do projeto pessoal. É importante a gente cuidar do projeto pessoal, porque ao cuidar do projeto pessoal, a gente está falando dos sonhos, da perspectiva de futuro de cada um, não é? E isso se tornaria talvez mais significativo para elas. Essa ideia também, não está aqui a seta, mas enxerguem a seta aqui, tá? Suscitaria também uma participação mais efetiva de todos, né? Porque a gente colocou aqui uma outra bolinha separada, porque isso, ao escutar essas crianças, isso também necessita do engajamento das famílias. Porque o engajar a família não é só na participação da escola, ou na escola, mas é também nessa escuta da sua criança, não é? E entender que nós estamos num coletivo fazendo essa escuta. Isso é que proporciona a organização de uma comunidade de aprendizagem, né? Que de uma forma talvez mais propositiva, mais factível, isso vai aparecer aonde? Vai aparecer nos territórios do brincar, ou seja, nos acessos aos territórios, né? Que a escola está propondo, nas oficinas que a escola propõe, né? Vai aparecer nas salas maker, né? Nas salas na organização dessa cultura do faça você mesmo, né? Criação, na verdade, né? Incentivo a essa cultura do faça você mesmo na escola,
Nos espaços de arte, e a gente já tem falado aqui, né, que a arte vai mudar o mundo, eu também acredito nisso. Então, quanto mais a gente proporcionar esses espaços de arte, de cultura dentro da escola, eu acho que é uma grande saída para tudo. Propor espaços de conversação, né? A nossa escola, ela tem uma proposta, eu tenho falado para as pessoas que a nossa escola, ela não é a escola da punição, não é a escola que determina a coisa, mas é a escola da conversação, aonde a gente vai ouvindo e na conversa nós vamos conseguindo que eles tenham mais autonomia, mais consciência das coisas e se sensibilizem mais com o outro e com a própria escola e com o próprio projeto, né? Então, e essa ideia que partiu da escuta da criança é a ideia do e se a gente fizer tudo isso, a gente não constrói uma escola mais feliz. Bravo. É isso. Foi toda uma engrenagem, né? Muito legal. Foi todo uma engrenagem. Foi engrenando. E a gente foi pegando o exemplo do próprio Amorinino, mas também dizendo, olha, isso é um sonho possível para outros espaços. Não quer sentir o exercício? Claro. Muito legal. Essa daqui é a pergunta do mundo distópico, né? Que complementa até o primeiro painel daquele primeiro grupo que apresentou, né? Então a pergunta que a gente fez, a gente continuou, insistiu, acho que a gente não entendeu muito bem a proposta, mas aí a gente insistiu se o sistema público de educação fosse privatizado por ETs, de uma maneira metafórica, né? Então alguém que não entende, alguém de fora do sistema, que não entende, resolva falar assim, não, pronto, não vai ser mais assim, vai ser de outro jeito. Né? Então a gente ficou pensando e sempre, acho que eu estava até comentando, o lado até mais pessimista da coisa, que dizem, aí eu ouvi até hoje, que o lado pessimista tem as suas vantagens também, é mais criativo. Então a gente começou a devagar por esse lado e aquele é um ciclo vicioso, né? Uma coisa negativa puxa outra negativa e a gente não via muita saída para o problema. A primeira derivação dessa pergunta que a gente teve foi, com a privatização muitas crianças iam parar fora da escola porque não iam ter o dinheiro para pagar um sistema privado de ensino. E com isso ia ter aumento também da desigualdade social, isso ia ficar mais evidente. Então pessoas cada vez mais pobres, até no próprio núcleo familiar, uma pessoa que tem uma família com várias crianças, uma pessoa da família provavelmente ia deixar de trabalhar, sair do mercado de trabalho para ficar cuidando daquelas crianças. Então o poder aquisitivo dessa família ia diminuir e isso ia gerar outros problemas. A gente sabe, desigualdade social vai trazer então um aumento da violência. E essa violência atrai também o medo das pessoas. E esse medo leva, entre outras consequências, ao aumento de suicídio, porque a pessoa não vê saída para a vida. O nosso céu é o inferno. E a gente ia ter também um aumento do individualismo. Só que o individualismo também surgiu de outra vertente, né? Que depois a gente volta lá. Também a desigualdade social ia impactar negativamente na saúde e a população ia sofrer com isso. Aí falaram pra gente, vamos tentar ser um pouco mais positiva. A gente foi tentando. Aí a gente saiu numa vertente, né, de que iam aparecer novas formas de educação, de acessar o conhecimento. Porque na hora que não está funcionando, você vai ter que usar a sua criatividade para fazer o negócio funcionar, né? Uma dessas formas seria o tal do homeschooling, né? Mas seria um tipo de educação meio controverso que geraria um pouco de individualismo, mesmo individualismo que vem daqui. Não estou vendo positivo ainda, vai, então, calma. Mas existe uma mutação genética no ser humano que ainda faz com que algumas pessoas se importem com o vizinho. Uau. Então, iam criar um pouco, iam ter pessoas que iam ser um centro de resistência. Falar assim, não, gente... Sempre tem. Gente, o ser humano não é sozinho, ele não está sozinho no mundo, né? Vão ser núcleos de resistência que vão pensar,
pensar, não, a gente tem que se apoiar. Sem Exatamente. apoio. Os porões de rede Então, sem apoio, sem a gente se unir, a gente não consegue. Então, além dessa ideia da educação de uma maneira individualizada, surgiu também essa ideia de criação de grupos e associações de apoio, escolas comunitárias. Então, o que a gente viu de positivo nisso, eu acho que é basicamente isso, é a potência do ser humano de se unir, saber que existe o problema e criar uma solução alternativa que não sirva só para um, mas que sirva para um coletivo. Brava! Adorei! Aqui, né? Volta. Tem isso. Então, aí eu falei assim, poxa, tem gente que não vai concordar com esse sistema. Eu falei assim, eu preciso sair daqui, eu vou pra Marte. E esse pessoal vai, é o êxodo que acontece hoje em dia no Brasil, né? O pessoal fala, poxa, aqui não dá. Vou pra Portugal, vou pro Japão. E a gente pensou, quem vai? A gente pensando aqui, né, nesses núcleos de resistência, nessa educação comunitária, alguém precisa financiar, alguém precisa dar um suporte também. E se na escola, no Amorim, a escola recebesse dinheiro para gerir a educação das 800 e tantas crianças que tem lá? Se tivesse autonomia, pegasse, ó, tudo vocês vão adquirir, vocês vão comprar com esse dinheiro. Aí a pergunta que eu me fiz foi, e quem faria isso se no sistema público não existisse mais, né? É esse pessoal que está lá em Marte, é o pessoal que pensou, que deu certo lá e falou, mas isso é o que acontece. Isso é o que acontece. É um exemplo de um exercício que tira proveito da... Nunca veio antes, ele vai ver como é que é esse planeta. Ele começa a fazer anotação daquilo que ele registra. Vai fazer um relatório e volta para Marte. Que coisas ele vai anotar? Então, a ideia é, coloque-se no papel de um ET, que está vindo pela primeira vez para o planeta, e começa a anotar coisas. Ele vai anotar coisas para nós que ainda não são tão estranhas, mas um monte de gente no carro, parado numa estrada, né, cheio de fumaça, um terráqueo lá dentro com uma máquina enorme de 4 rodas. Aí eu também vi um monte de gente dormindo na rua e esses carros dentro de uma garagem. Essas coisas absurdas que a gente vive e acaba convivendo com elas, faz o exercício do ET. Então faz com que ele se coloque no papel de um ET e olhem com aquele olhar de... É esplêndido, tipo assim, o que é estranho. E ele vai anotar. Causa estranhamento, né? O que te causa, se distancia. Se distancia e estranha. E você... A gente olhando para o passado, quem viveu esse passado, eu sou ancestral. Né? Mas vocês lidam com pessoas do século XXI. Eu sou do século XX, né? Alguns aqui também são. A gente se acostuma com essa estranheza. Não acho mais estranho. Então, a gente olhando para o passado, uma criança que olha para esse passado que a gente teve, ela vai estranhar muito. Então, eu quero mostrar umas coisas para vocês. Vai lá. Ó, imagina 1953. A gente viu aquele vídeo das tecnologias 54. Vamos levar o nosso trabalho. A gente falou daquele vídeo de 1954 e aquelas loucuras todas onde acontecem. Agora pensa ainda em 53, um ano antes. Isso aqui saiu no jornal, 1953. São matérias que têm esse texto. As coisas estão difíceis, tenho visto mulheres casadas trabalhando para poder pagar as contas. Olha que coisa esquisita. É muito esquisito mesmo. Tá super esquisito. Uma criança vê isso, vai falar, de que planeta vocês são? É daqui. E tem outro, não está longe disso, porque os casais jovens vão ter que pagar alguém para cuidar das crianças. Olha, olhar para o futuro. Isso é absurdo. É absurdo isso? Isso é real, isso é realidade. Eu sei. Vocês lembram? Eu lembro dessa frase em que o leite moça era o mais nutritivo.
Quem não lembra? Isso é verdade, não é fake não. Eu não. Isso nasceu, Eu também não lembro. publicidade. Eu E comia. quem lembra dessa época que a 7-Up era recomendada para os bebês? Ai, eu não lembro Nossa disso. senhora! Gente, foi o ano que eu nasci, eu não lembro. Vocês são ETs. Parece que Vocês são tua mãe ETs. não lembra. Eu lembro. É uma maneira. Eu sou dessa época. Puxa. Eu lembro, eu não sou ET. Eu nasci em Nem sei o que é setembro. CVNAP. Tem mais. Sou normal. Agora eu vou passar um vídeo. Era um comercial super da onda na época. Vamos lá. Só por play. É um comercial e era muito glamouroso. Deixa eu só... Não está em português, mas vocês vão entender o comercial. Esse é um médico. Mas não foi ainda não. Você não foi no fone? And because they know what I'm Ah lá, um médico. Ô médico. No consultório. A Ana chega e diz, eu tô com bronquite, doutor. Fuma um pouco. Vai trabalhar. long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine Uau! Bonitão, Aí, hein? Ana, você faz isso quando chegar a criança lá. Doutor, que cigarro você fuma, Yes, doutor? according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camel than any other cigarette. Gente, eu Why not preciso change to Camel for the next 30 days and see what a difference it makes in your smoking enjoyment? See how Camels agree with your throat. See how mild and delicious a cigarette can be. Gente, era uma campanha. O Camel, a Camel teve uma estratégia que lá na frente essas crianças vão olhar, caramba, que loucura que esses caras faziam. Por que a gente ainda não está vendo que é estranho, mas é muito estranho. É muito estranho. E que vão ver lá na frente daqui a 20, 30 anos, né? Tem um monte de coisa. Por exemplo, Cannabis puro. o quê? Ó, eu tenho uma coisa que é estranha, né? A gente ainda aceita comer comida com agrotóxico. A gente Como o se quê? não aceita comer coisas com agrotóxico. Tem um avião que pulveriza agrotóxico na comida e a gente come veneno. Consentidamente. Isso é uma coisa que daqui a 20 anos, vocês são loucos, né? Tem muitas coisas. Aquilo que o ET viu que tem carros na rua parados e gente na... Tem carros estacionados e gente na rua, morrendo de fome. Então, assim, tem muita coisa estranha que a gente ainda não viu. Tem um abrigo. Processo tecnológico que hoje se resume a essa maquininha que eles mexe todas as tecnologias. E agora eu vou deixar vocês com o Gustavo, que agora fazem mais de exercícios de criatividade. Depois dessa aula de história, né, na qual a gente percebe certas coisas que nós tínhamos no passado, o início da Revolução Industrial, a carga diária de trabalho representava o quê? 14, 15, 16 horas? Havia crianças trabalhando. Alguns filmes que a gente assiste no cinema, ou livros de história, acabam representando nessas jornadas malucas que se havia apenas um dia para se descansar. Então, uma série de coisas do passado a gente acaba achando absurdas hoje, como já estamos achando canudo de plástico, né, o canudinho absurdo, dentro de 10, 20 anos. Né? As pessoas do futuro vão achar, nossa, vocês usaram canudinho de plástico no passado. Né? Da mesma forma que a questão dos agrotóxicos. Maravilha! Então nós temos agora uma ferramenta que eu tenho certeza que vocês também poderão aplicar com professores, com seus próprios alunos de diversas idades. Eu tenho aplicado também há muito tempo. E é uma ferramenta que a gente chama de máquina do tempo. Ela está disposta ali, vocês já trabalharam no chão, agora a gente vai poder trabalhar um pouquinho de pé. Né? Depois a gente vai ter uma outra ferramenta com a qual a gente vai poder eventualmente voltar a trabalhar no chão ou em algum outro espaço. Mas essa máquina do tempo, a gente faz uma pesquisa, e não aquela pesquisa tradicional, né, de biblioteca da escola, como eu fiz no passado.
mas a gente faz uma pesquisa bastante dinâmica, interativa, democrática, acessível, utilizando os post-its, utilizando canetinhas, que eu já vou entregar para vocês. E a gente vai usar ali aquelas folhinhas. Nós temos a primeira, que é o passado, representado pelo ontem. Nós temos a folha do meio, que é o hoje. Nós temos o futuro, representado pelo amanhã. Tá? Depois temos uma quarta folhinha que eu explico daqui a pouco. Mas a gente pega um determinado setor, no nosso caso, obviamente, será a educação, né? Mas poderia ser varejo, poderia ser indústria, então isso também se aplica a empresas, a negócios, né? E a gente faz uma pesquisa vinculada ao passado daquele setor, no caso de vocês, a educação como um todo, né? O presente e como será o futuro da educação. Então, exercício super legal. Como que funciona, Gustavo? Vocês colocam cada informação num post-it. Por que a gente não pode economizar post-it, né? Colocar 2, 3 informações? Porque cognitivamente fica complicado da gente criar algo ou gerar insights daqui a pouco, ideias, conectando a segunda informação no primeiro post-it com a terceira informação no segundo post-it, tá? Então, a gente tem essas informações, cada um no seu post-it. Que tipo de informação a gente vai colocar? No caso da educação, né? Profissionais, partes interessadas. Eu não quero dar spoiler, né? Como já foi dado aí com um filme que eu fiquei super interessado em ver, do Vento, né? Mas pegar aqui o varejo, uma cafeteria. Profissionais. Que profissionais nós temos numa cafeteria, pessoal? Atendente. O próprio barista. Barista que prepara o café, gerente, repositor. Caixa e por aí vai. Maravilha. No caso da educação, vocês sabem muito bem, né? Vocês vão colocar cada informação no post-it. Isso no passado, no presente, se não mudou, né? Vocês podem ter lá o professor, né? No passado e no presente. Se no futuro, né? Como é que vai ser? Vai continuar existindo a figura do professor? Vai ter um professor robô, inteligência artificial? Aí eu deixo com vocês, né? Essa questão, tá? Partes interessadas. Governo, né? Associações de pais e mestres, os pais, entidades de classe. Ok? Então a gente vai, né? Trabalhar com as partes interessadas além dos profissionais. Processos desenvolvidos, né? Em educação. No caso, voltando ao não dar spoiler, café, preparar o café, entregar o café na mesa. Futuramente a gente pode ter cinematograficamente um drone aterrissando na mesa, vindo de Marte ou não, tá? Entregando o café para o cliente. Processos envolvidos, produtos, serviços, experiências. A gente está vivenciando a economia da experiência, então uma cafeteria que realize, né? Desafios de poesia, ou algum evento cultural, artístico, né? Por que não? Canais. Não, eu nunca quero dar spoiler, né? Eles fazem o depara. Vocês são inteligentes o suficiente, né? Para quando eu dou um exemplo de processo em cafeteria, né? Pensar em processos na escola. Okay. É muito bacana. Você vai lá no passado, lá como era a escola antes. Eu achei que você vê o caminho das coisas, né? Que não é linear, que às vezes volta para trás também, nem sempre as coisas melhoram, as coisas melhoraram. Ajuda a gente a pensar. Fiz um pouco esse exercício no nosso grupo, que a gente achava que só tinha melhorado, né? Não pode ser assim, peraí. Espera um pouco. A gente tem que ficar fuçando para encontrar o que não era tão bom, né? O que não é tão bom hoje. O que piorou. O que era bom antes. O que era bom antes. Pedra, né? Tinha muita coisa que não era o contexto atual, vamos falar assim, né? Em comparação ao contexto atual. Não tem mais nada a ver, mas tinha muita coisa boa. Tem. Eu sou uma pessoa fruto disso. É um currículo aberto. Então tinha essa questão do momento de escaladas. Então podia ser escalada de árvore, podia ser escalada. As pessoas começaram a inventar coisas para participar. Então as pessoas da cidade entraram no projeto político-pedagógico da cidade. Então isso já existe em alguns lugares. A gente tem que ir começando a chegar no fim, né? A gente lidar com o futuro e com informação é sempre um desafio, é tanta informação, é tanto conteúdo, é difícil orquestrar. Mas eu acho que a gente está passando mais ou menos aquilo que a gente
queria passar para vocês, tá? Que pode fazer sentido. A gente podia ficar aqui 2, 3, 4, 5 dias, porque não termina, né? A riqueza intelectual de vocês, a troca desse grupo, as ferramentas que a gente pode trazer. Então, o que agora eu queria a gente, assim, chegando ao fechamento, eu acho que isso não termina. A gente vai continuar se reconectando, essa rede de aprendizagem, essa comunidade de aprendizagem espero que se crie. Não dá para a gente olhar para o futuro, ensinar o futuro, aprender o futuro sem olhar para o macroambiente. O nosso território é um macroambiente. Eu queria trazer um pouco a figura do planeta. A gente tem que, alguém falou de manhã, o sentido da unidade, né? Nós fazemos parte de algo maior. Esse sistema da vida, que nesse nosso habitat se concretiza através de uma imagem poderosa que é um planeta lindo. Eu vou rapidamente uma história assim, eu tive uma epifania quando eu estudava em Houston, né, do lado da NASA. E eu ficava falando de sustentabilidade, meio ambiente e tal, tudo nos livros, na base dos livros, né? E eu ficava falando, mas eu não estava sentindo aquilo dentro de mim, não tinha entrado em mim. E um dia estudando, eu olhei a televisão, no canal da NASA, ao vivo, ele aparecia, mostrava a viagem a imagem da Terra ao vivo. Girando. Eu estava lá, eu olhava e eu estou aí, eu faço parte disso, né? Aí, de repente, algo me chamou e me fez baixar na terra. Como se eu estivesse, na imaginação, aterrissando. Aquela imagem linda virou, quando eu cheguei lá, um monte de coisa feia. Sangue, guerra, briga, violência. E aí, de repente, eu, entrando naquele lado que eu não tinha visto lá em cima, eu voltei a ver o planeta novamente. Não sei, gente, aquilo me provocou algo tão forte. Olha só o poder das imagens, né? Que eu passei a me cobrar mais sobre o que é sustentabilidade. Se você não a vive, se você não faz ela entrar dentro de você, se não faz sentido, você só fica papagaiando reproduções, né, daquilo que você propaga, mas você não sente. Então eu quero aqui trazer para vocês, né, a importância de fazer com que esse sentido de unidade entre no imaginário das crianças, né, de todos nós, fazendo com que a gente se projete na Terra. Lembrando que a imagem do planeta Terra faz 60 anos, ninguém tinha ideia do que era a Terra, até o ponto em que alguém baixou na Terra, baixou na Lua. E se a gente fotografou a Terra da Lua. Isso faz pouco tempo, né? Eu era viva quando ainda não se sabia como a Terra era. Quando se fotografou essa Terra, o movimento ambientalista nasceu. E um dos grandes propulsores do movimento ambientalista é essa imagem da Terra. Então, eu queria passar para vocês aqui um vídeo que é simplesmente assim. Recomendo que vocês mostrem, reproduzam, mostrem, levem para frente, que é um vídeo chamado Um Pálido Ponto Azul, que feito pelo Carl Sagan, um astrônomo, astrofísico, um grande filósofo, pensador, que quando a primeira vez fotografaram a Terra, ele começou a escrever um texto assim, intuitivamente, lindo, que se chamava O Pálido Ponto Azul. E alguém filmou esse texto. Alguém fez um vídeo lindo desse texto. Então eu quero mostrar para vocês. Por que eu estou mostrando isso? Porque tudo aquilo vai desaguar na vida, né? Tudo que a gente ensina e a gente aprende vai desaguar na sustentação da vida. E qual é a sustentação da vida? É o planeta. Do ponto de vista ecológico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. Então a gente vai mostrar aqui nesse vídeo a importância de olhar para a nossa casa, esse pálido ponto azul que é a Terra, dentro de um cosmos quase que infinito. Vamos lá? Estamos chegando ao lado da sustentabilidade agora, ok? E esse vídeo é mais rápido que o próprio Carl Sagan. Somos nós. Ali estão todos que você amou.
todos que conheceu, de quem já ouviu falar, todos os seres humanos que já existiram, que vivem ou viveram suas vidas além, o conjunto de nossas alegrias e sofrimentos, as inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas, todos os caçadores e saqueadores, heróis e covardes, criadores e destruidores de civilizações, reis e camponeses, jovens casais apaixonados, pais e mães, todas as crianças esperançosas, inventores e exploradores, professores de moral, políticos corruptos, celebridades, líderes supremos, todos os santos e pecadores da história de nossa espécie viveram aqui, num grão de poeira suspenso num raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores para que, na glória do triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração desse ponto. Pense nas crueldades infinitas cometidas pelos habitantes de um canto desse pixel contra os habitantes quase indistintos de algum outro canto, em seus frequentes conflitos, sua ânsia de recíproca destruição, seus ódios ardentes. Nossas atitudes, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, tudo é posto em dúvida por esse ponto de luz pálida. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica que nos envolve. Em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há nenhum indício de que, de algum outro modo, virá algum socorro que nos salve de nós mesmos. A Terra é, até agora, o único mundo conhecido que abriga a vida. Não há nenhum outro lugar, ao menos no futuro próximo, para onde nossa espécie possa migrar. Visitar, sim. Habitar, ainda não. Goste-se ou não, no momento, a Terra é o nosso posto. Já se disse que a astronomia é uma experiência que forma o caráter e ensina humildade. Talvez não exista melhor comprovação da loucura das vaidades humanas do que esta distante imagem. Para mim, ela sublinha a responsabilidade de nos relacionarmos mais bondosamente uns com os outros e de preservarmos e amarmos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Tem várias versões desse vídeo, tem com a voz dele mesmo, essa é uma voz que grava. E aí, para trazer um pouco, né, da conexão dos sistemas de aprendizagem com a sustentabilidade. Essa palavra meio desgastada, virou até propaganda, né, das campanhas de empresas, mas que é o que realmente é o eixo norteador de tudo que a gente faz, do que a gente ensina, do que a gente aprende. O motivo pelo qual a gente busca inovar é preservar a vida. E aí, não adianta a gente ter uma escala exponencial de tecnologias se a gente, no mesmo compasso da criação das tecnologias, está destruindo o mundo. E nós vivemos assim, o gráfico da destruição é tão grande quanto o gráfico da criação. Isso é uma incongruência humana, né? Então, a gente precisaria reverter esse processo, escalar essa curva da invenção, no sentido de escalar também a da regeneração da vida, da reconstrução do que foi destruído. Então, aí tem os ODS, que eu acredito que vocês utilizem, né? Tem os projetos, tem vários desafios que a gente tem que enfrentar. E agora eu queria fazer uma experiência com vocês, uma viagem pelo tempo. É um exercício de imaginação. Eu vou levar vocês para uma viagem e eu gostaria que vocês confiassem nessa viagem. Eu vou dar a mão para vocês, então confiem para onde eu vou levar vocês. Tá? Eu peço que vocês relaxem. Se alguém tiver com algum desconforto, se a palavra apertada, eu consegui fazer
essa viagem com Você viajou? com você, sim. Ah. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que lá nos primórdios, quando você começou a fazer a proposta, eu vi uma comunidade vivendo dificuldades, como você narrou, mas junto. Né? Vivendo com dificuldades, mas em conjunção de Você trouxe uma fotografia de comunidade. De comunidade. Aí depois veio aquela história da cidade, você continuou, fez os cortes e foi continuando. Eu tive dificuldade com essa coisa do corte. Na hora que você dizia assim, agora não estamos mais aqui. Agora, a primeira vez, né, que teve o corte para um outro momento, isso me deu tipo assim, um degrau assim, me desequilibrou assim um pouco, né, na hora que falava assim, agora vai mudar, né, mas aí na segunda vez que mudou, também já foi um pouco menos difícil de fazer. Agora, o que me surpreendeu? Que no final de tudo, quando você falou assim, agora, vocês vejam como é que tá agora. Aí eu voltei, eu achei muito engraçado, porque eu voltei àquela imagem inicial de todo mundo junto, sabe? No futuro todo mundo junto. Então, você tipo, no futuro é o coletivo. Então você visualizou, né? Um círculo. Tem gente que vem com cheiros, com aromas, com cores. Alguém sentiu algum cheiro? Eu senti o cheiro de doce de leite. A imagem que me veio foi daquela ecovila Findhorn, que fala que as pessoas não precisam mais ter cozinha em casa, porque você pode ter as casas, ter um salão central. Então eu imaginei isso, a arquitetura já formada para a gente ser uma ecovila, né? Você tem um espaço como esse maravilhoso, a gente tem as casas e a gente está, como a Ana falou, a gente convivendo. Chega assim, vai jantar, vamos jantar todo mundo lá num lugar que já está todo mundo. O aprendizado é a mesma coisa, não temos, a escola já é o próprio local que a gente vive. Então é mais ou menos essa visão. Tem mais? 2049. Você não conseguia se ver? Eu tentei me imaginar, mas eu acho que alguma coisa me bloqueou. Eu acho que talvez a ideia do me ver com 88 anos rolou um conflito aí entre essa alegria da longevidade e ao mesmo tempo o impacto dessa imagem, né? Dessa autoimagem. E eu acho que teve isso. E um outro momento, os outros momentos, era um momento de idas e vindas assistindo aquelas aulas, né? Naquele momento de assistir a aula de história, inclusive de saber como seriam essas aulas, será que seriam desse jeito mesmo? Ficou refletindo sobre isso. Exatamente. Alguém tem medo, pode ser angústia, pode ser alegria, esperança, só para a gente concluir. Eu tive medo, muito medo. Muito medo desse futuro. Para mim, vou voltar tudo para trás. Eu vejo muita destruição daqui a 100 anos, né, ou em 2100, como você colocou. Vejo as pessoas escravizadas. É um retrocesso mesmo. Comparado com o começo, né, que também era uma comunidade para mim. Começou com uma comunidade, né, porque as pessoas precisavam se unir para se defender. Né? Elas tinham essa consciência, o perigo era muito maior, então elas tinham. E agora, pelo jeito, cada um está na sua, então como é que a gente vai enfrentar? Uma tremenda solidão, né? Todos os problemas que vêm com a velhice e a tristeza mesmo de ver uma humanidade se destruindo, se acabando, né? Então eu fiquei muito triste, fiquei com medo, fiquei muito triste mesmo. Acontece, assim. Alguém teve uma outra imagem diferente dessa? Eu tive. Pra gente então já concluir a nossa exposição. Então, em 2100 eu tive uma sensação de acolhimento e uma imagem de pessoas muito fraternas. A imagem de pessoas fraternas, acolhimento. A gente precisa se expor mais ao perigo, a gente não tem que ter medo do perigo. Né? Acho que esse medo do desconhecido, né? A gente precisa se expor um pouquinho mais a ele. O se expor é de forma responsável, óbvio. Mas é se expor um pouquinho mais a ele e tentar não ter medo, tanto medo assim. Vocês conseguiram, né? Vocês foram. Temos contato com a nossa consciência, né? Com o que a gente está fazendo e deixando de legado. Então, agora eu passo para a
Muito obrigada, gente. Obrigada. Gente, esse exercício da Rosa, ele traz aqui um conceito, tá, que o pessoal de estudos de futuro fala, que é, à medida que você se imerge no futuro, você vai até o futuro, você sai mais energizado para agir no presente. Então existem várias técnicas para tentar fazer com que, né, você esteja no futuro. Hoje em dia se fala muito em realidade aumentada, realidade virtual. Vão existir várias técnicas disso, mas o que eu acho pode ser também justamente cenário, storytelling, né? Escrever mesmo, fazer a narrativa, o exemplo da carta, né? Da carta que eu vou receber no futuro, já é uma visualização, né? Já é uma é isso que vocês falam, imagética, como é? Imagética. Imagética? Isso já tem, e é importante. O importante, e aí também do pensar esse futuro desejado, é exatamente para gerar a energia da ação hoje, tá? E aí, só voltando um pouquinho para a gente fechar, a gente acredita, né, e tem essa hipótese de que o criar futuros, né, ele é importante para desenvolver pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas e colaboração. Mas eu já tive uma ótima notícia hoje, que são 10 competências, né? Que o estudo de futuro apoia. Vamos atualizar os slides. Ok. Tá. Aí, falando sobre ir no futuro e voltar para o hoje e para a ação do que a gente tem que fazer hoje, fica aqui também um pouco um convite, sabe, para vocês, para que vocês pensassem. A gente gostaria que vocês pensassem um pouco sobre como vocês podem utilizar o que vocês vivenciaram hoje aqui, né, na segunda-feira, a partir de segunda-feira, né, com as suas crianças, com os seus jovens, nas suas salas de aula, nas suas classes. Com os outros professores que não estão aqui. Né, com o conselho, com todos, né, com a comunidade, com os pais, né, famílias. Então, a gente ia dar um tempo para vocês pensarem sobre o assunto, mas a gente já está, né, adiantado. Não sei se vocês querem, se vocês... Pra gente seria muito interessante, a gente queria ouvir um pouco, talvez, então, ouvir de vocês algumas ideias e também ouvir de vocês como é que foi, né? Tá aqui, o que faltou, o que foi bom, o que foi ruim, os pontos positivos, os pontos negativos, o que vocês gostariam de ter tido mais, o que vocês gostariam de ter tido menos. Tá? O Teach the Future global tá perseguindo, tá tentando avaliar, sabe? Em termos de... Esse aqui é para as crianças, né? Então, para perguntar para as crianças, como é que era a sensação delas antes de passar pelo processo com relação ao futuro, né? Elas se sentem mais preparadas depois de passar pelo processo, então como elas se sentiam antes. São indicadores muito, muito qualitativos, né? Esses daqui. Isso é uma coisa muito presente na escola. E eu vejo essa potência aqui, nesses exercícios que a gente fez, muita potência em sair desse sisteminha de ficar dando volta, né? Então eu acho que isso é muito interessante. Então eu acho que vai para uma outra direção. Acho que pode trazer muita coisa para a escola, por exemplo, para outras respostas, para outras soluções, que muitas vezes a gente não vê. Ou a gente dá sempre a mesma saída para os problemas e que não tem saída nenhuma, né? A gente sabe que não vai ter. Vai continuar tudo exatamente igual. E eu penso que se a gente faz algumas dinâmicas nesse sentido, eu acho que a gente pode sair desse lugar. A gente quer uma coisa diferente, mas fazendo do mesmo jeito. Como é que você pode ter coisa diferente se você está fazendo as mesmas coisas? Você quer outro resultado, mas você está fazendo exatamente a mesma coisa e do mesmo jeito, às vezes, no mesmo tempo. Então eu acho que esse voo, né, esse flanar, eu não sei se pode se chamar assim, né, mas essa coisa que é uma coisa um pouco de estranhamento mesmo. Quando você projeta para 2030 ou para 2049, como em determinado momento vocês propuseram,
você também é levado a dar esse salto, né? A fazer esse deslocamento, né? Esse deslocamento responsável. Porque também você está com algumas questões que estão te orientando para você fazer esse deslocamento, né? Mas aí quando você volta, tendo se permitido fazer o deslocamento, você volta um pouco diferente também, porque você volta com algumas ideias e dá uma vontade danada de fazer, né? Mas é exatamente isso. Não olhar para o futuro. A gente acha que a gente só tem que ficar olhando para o presente. É. Se a gente fosse resolver o que está no presente, só olhando para cá, só olhando para o mesmo lugar, né? Então eu acho que isso eu acho que foi muito genial. Eu quero só uma coisa que eu vi aqui, que aliás foi colocada, a gente discutiu aqui no nosso mini grupo, que isso é para a gente refletir bastante mesmo sobre essa coisa do ego versus o coletivo, né? O ego versus o coletivo, às vezes, essa dicotomia, né, de pensamento, às vezes me impede de fazer essas idas e vindas e de ter esse olhar do estranhamento para poder modificar algumas situações que estão postas, né? Então, às vezes eu não saio desse lugar para entender como é que o coletivo pensa tudo isso. Como é que quem está lá de fora olha para isso? Como é que as pessoas enxergam esse meu lugar? Né? Eu penso que essa dicotomia de pensamento e esse lugar de ida e de vinda é um exercício, não é fácil. Né? Não é fácil eu me deslocar desse lugar, até porque às vezes a gente está tão imerso ali naquela situação que eu não consigo às vezes enxergar algumas coisas. E eu preciso sim, que aí eu relembro o Eduardo Galeano novamente, que ela trouxe, que a Rosa trouxe lá no início, nas Palavras Andantes, onde existe lá um trecho que é do Diego, que está lá do Diego e do Santiago, acho que todo mundo conhece aqui, todo mundo conhece? Não. Todo mundo conhece? É muito simples. É importantíssimo. É muito simples. Que é o Diego, que é o filho do Santiago, e que esse menino é um menino que nunca tinha visto o mar, e ele queria ver o mar de qualquer forma. E ele só conhecia e só ouvia falar através dos livros. E então ele ficava lá pedindo para o pai dele, eu quero ver o mar, e o pai, Diego, hoje não vai dar, é muito longe, é um caminho muito tortuoso. Até que um dia, de tanto que o Diego perturbou o pai, o Santiago disse assim, então pega a tua mochila e nós vamos sair para ver o mar. E aí eles passaram por uma longa caminhada, uma longa jornada, por rio, por floresta, enfim, por estradas, até que eles chegaram, subiram ali sobe duna, desce duna, até que eles chegaram e avistaram o mar. O Diego sentou, olhou, ficou contemplando e por um tempo lá mudo, como diz o Eduardo Galeano, né? Mudo de beleza. Mudo de beleza, e num determinado momento olhou para o pai e disse para o pai, pai, me ajuda a olhar. Ainda gaguejando. E ainda gaguejando. E isso Eduardo Galeano, ele traz com uma poesia que eu acho que cabe para esse momento, né? De nós nos ajudarmos a olhar. É o que eu tentei fazer um pouco